Olá a todos, muito boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos princípios da administração pública. Vamos ver na aula de hoje o último princípio previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da eficiência, e vamos começar o estudo dos princípios infraconstitucionais, aqueles que não estão previstos na Constituição Federal, mas estão previstos em leis infraconstitucionais, em leis abaixo da Constituição Federal, que também são de extrema importância para o entendimento do direito administrativo. Então, o princípio da eficiência, como último princípio que vamos estudar previstos no artigo 37 da Constituição Federal, é o princípio que orienta que a administração pública deve sempre ter a melhor atuação possível de acordo com os recursos financeiros que ela detém. Importante dizer que todos os recursos financeiros em poder da administração pública advém da receita da administração que vem dos tributos. Então, tudo aquilo que a administração pública faz para nós particulares, né, na sociedade, ela utiliza o dinheiro público, né, e o dinheiro público advém da receita pública, que são os tributos. Então, o princípio da eficiência determina que a administração pública sempre deve ter a melhor atuação possível, de acordo com os recursos disponíveis. É o que nós vemos em muitos dos serviços públicos oferecidos pelo Estado, pela administração pública, para nós particulares. Modernidades de serviços públicos são outros grandes e ótimos exemplos da aplicação do princípio da eficiência, né? A amplitude dos serviços públicos da mesma forma, né? Temos visto ultimamente grandes melhorias, né, no que tange a eficiência dos serviços públicos no nosso estado, como ampliação do metrô, né, como ampliação das linhas de ônibus, né, ampliação das linhas de trem, também as modernidades colocadas nestes serviços públicos, como internet, dentro do internet Wi-Fi para os usuários dentro das estações, formas de carregar os seus aparelhos celulares nos ônibus, ar-condicionado. Isso tudo visa uma eficiência melhor do serviço público, né, uma eficiência melhor da administração pública para nós particulares. Então, o princípio da eficiência e esses exemplos que eu dei são formas de que o Estado tenha uma melhor atuação possível para os particulares, para que se forneça aos particulares uma melhor atuação possível, mas obviamente essa atuação, né, é de acordo com aquilo, de acordo com os recursos financeiros que o Estado prevê, né, que o Estado detém. Né? Então, há a previsão constitucional deste princípio, está no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da eficiência ele foi incluído o status constitucional em 1998, com o advento da emenda constitucional 19, mas também há uma previsão infraconstitucional no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo, que é o artigo 2º da Lei 97/84/99, que também há menção ao princípio da eficiência da administração pública. Então, com isso, encerramos os princípios constitucionais da administração pública. Para que todos lembrem e memorizem os princípios constitucionais, é só relembrarmos a palavra LIMPE. E as iniciais dessa palavra nos faz remissão aos princípios constitucionais. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da
publicidade e, por último, agora, o princípio da eficiência. Então, encerramos com os princípios constitucionais da administração pública. A partir de agora, vamos começar a estudar os princípios infraconstitucionais da administração. Não estão previstos na Constituição Federal, mas estão previstos em leis infraconstitucionais, leis abaixo da Constituição Federal. E principalmente, vocês vão ver muito falarmos da Lei 97/84/99, que é uma lei infraconstitucional que trata de muitas questões do direito administrativo. Então, o primeiro princípio e um dos mais importantes princípios infraconstitucionais da administração pública é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O que diz este princípio? Este princípio orienta que o bem comum, o bem coletivo, é a finalidade principal da administração, é a finalidade principal do Estado, sendo que, em eventual conflito de interesse entre o interesse individual e o interesse coletivo, vai prevalecer o interesse coletivo. Em conflito entre o que o João, por exemplo, ou a Maria, tem um certo interesse, né, mas o benefício vai ser para a coletividade, o interesse individual vai ficar em segundo plano e o interesse coletivo vai sobrepor a estes interesses individuais. Então, isso é bastante importante de vocês entenderem, porque é o que muito se explica do direito administrativo. O direito administrativo se preocupa muito e muito mais com o interesse coletivo do que o interesse individual. O que mais importa para o direito administrativo é o bem coletivo, é o interesse da coletividade. E esse interesse da coletividade vai ter uma supremacia, vai ter uma sobreposição em relação aos princípios, aos interesses, melhor dizendo, individuais. Né? Então, o grande exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é a desapropriação. Né? Para quem não sabe, a desapropriação é um instituto de direito administrativo na qual o Estado, quando há um interesse coletivo importante de ser implantado, né, ela pode desapropriar, pode tirar a propriedade privada de uma pessoa, né, para que aquele local onde tem a residência da pessoa vai servir de melhoria para a população. Vejam o seguinte exemplo. Né, em uma avenida há 20 casas em uma certa avenida de São Paulo. E o Estado, a administração pública, pretende alargar, pretende aumentar esta via para colocar mais uma pista para que o trânsito flua melhor. Né? A administração pública pode desapropriar essas 10 residências, porque o que mais importa não é o interesse individual dessas pessoas, né? E sim o interesse coletivo. Obviamente que essas pessoas não vão ficar a ver navios, né, entre aspas, não vão ficar sem a propriedade e sem o dinheiro. Não, o Estado vai remunerar, sim, vai fazer uma avaliação, né? Infelizmente, essa avaliação não é a mesma avaliação de mercado, mas é feita uma avaliação e é indenizado essas pessoas para que a desapropriação ocorra. Né? Então, é feito sim um processo, a desapropriação é feita por processo judicial, né? Na qual o Estado indeniza essas pessoas que estão sendo desapropriadas, ou esta pessoa que está sendo desapropriada, né, e paga-se um valor de indenização. Essa indenização é calculada com estudos periciais, mas, né, sabemos que
nunca é exatamente o valor de mercado, né? Não é, exatamente o valor que ela venderia esse imóvel no mercado imobiliário, né? Mas, para o direito administrativo, esse é um grande exemplo para o direito administrativo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, na qual o interesse público sempre vai ter preferência, vai prevalecer em relação ao interesse individual. O direito administrativo se preocupa muito mais com o interesse coletivo, com o interesse da coletividade, entre desapropriar uma pessoa, ou duas, ou 10, para construir, por exemplo, um hospital, né? A preferência vai ser sempre construir um hospital, porque o benefício vai ser maior para a coletividade. Então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é o princípio que orienta que o bem comum, o bem coletivo, é o interesse primordial do Estado, é o interesse mais importante ali do Estado, né? E com isso, essa supremacia, né, do interesse público sempre vai ter uma importância maior do que o interesse individual de cada um dos particulares. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular tem previsão no artigo 2º caput da Lei 97/84 de 1999. Com isso, encerramos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O próximo princípio infraconstitucional que vamos estudar é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que vem a ser o princípio da indisponibilidade? O princípio da indisponibilidade diz que os bens públicos, o dinheiro público, né, ou seja, o erário, né, e os bens e interesses da administração pública, eles não pertencem à administração, eles pertencem à sociedade, à coletividade. E por conta disso, eles não podem ser objetos de penhora, de uso capião, né? Eles não podem ser vendidos, a não ser que seja feito uma licitação pública, né? Ou seja, seja justificada a necessidade de venda de um imóvel, né? Ou seja verificada a necessidade de que esse imóvel seja realmente que saia realmente do patrimônio público, né? Isso mediante um procedimento de licitação. Vamos estudar licitação no semestre que vem, mas para vocês entenderem, licitação é uma pesquisa de preços, é uma forma de uma concorrência de preços na qual vários particulares vão, vão se reunir para apresentar a melhor proposta para a prestação de um serviço ao Estado, para a aquisição de bens do Estado, para a realização de obras para o Estado. E sempre vai vencer, a licitação é como se fosse realmente uma competição, vai vencer quem apresentar a melhor proposta para a administração. A melhor proposta, via de regra, é a proposta mais barata, ou a proposta que vai fazer o Estado gastar menos erário, menos dinheiro público. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público orienta que a administração pública, né, ela nunca deve dispor, né, de seus interesses públicos. Ou seja, os bens públicos, os interesses públicos não pertencem à administração pública, ela só administra, né, e sendo que para que seja feito o gasto de dinheiro público, para que seja disposto o dinheiro público, é necessário que seja cumprida a lei e mediante a realização de uma licitação pública. Da mesma forma, outro exemplo da aplicação do princípio da indisponibilidade
do interesse público, né, é, a realização, né, de licitação para a aquisição, perdão, para a realização de obras para a administração. A administração pública quer construir um hospital, por exemplo, né, ela não pode gastar o dinheiro público sem realizar uma licitação pública. É outro exemplo da aplicação do princípio da indisponibilidade. Da mesma forma, os bens públicos, né, prédios, praças, parques, nunca podem ser objeto de penhora. Mesmo que o Estado deva algum dinheiro para o particular, estes bens públicos nunca podem ser objeto de uma penhora e nem também ser objeto de uso capião. Para quem não sabe, a uso capião é a perda da propriedade em decorrência do tempo. Então, se eu tenho a posse daquele imóvel ou daquele bem móvel por muitos anos, que a lei vai determinar quanto tempo é. Para bens imóveis depende do tamanho, pode ser de 5 anos, pode ser de 10 anos, dependendo do tamanho do imóvel, né? Para os bens públicos, isso não acontece. O Estado não pode perder a propriedade, né, pública por conta de uma uso capião, porque os bens públicos não pertencem à administração, eles pertencem à sociedade. É bem público, bem da coletividade. Se é bem da coletividade, não pode ser disposto. Então, ou seja, os interesses, os bens e o dinheiro público são indisponíveis, né? Não podem ser objeto de penhora, não pode ser objeto de venda direta pela administração, sendo que o gasto do dinheiro público, o gasto do interesse público, né, e a perda de bens públicos somente pode ser feito quando cumprido a lei, né, e até em aplicação ao princípio da legalidade. Então, os bens públicos só podem ser vendidos, podem ser locados, podem ser é, é, negociados mediante, obviamente, o cumprimento da lei, que no caso tem que ser feito, quando se gasta o dinheiro público, tem que ser feito um procedimento de concorrência, de licitação pública, que vai ser objeto do estudo do semestre que vem, que vamos estudar as licitações públicas e os contratos administrativos. Então, com isso, encerramos o estudo da indisponibilidade do interesse público. O próximo princípio é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade determina que a atividade pública, a atividade do Estado, não pode ter paralisação. Os serviços públicos são sempre contínuos, não posso paralisar o serviço público. Obviamente, há limitações de paralisação do serviço público, principalmente no que tange às restrições do direito de greve. Né? Os serviços públicos podem sim ser paralisados em eventual paralisação, eventual greve, mas há restrições, principalmente no que tange serviços públicos essenciais, que não podem ser paralisados. O Estado não pode paralisar serviços públicos essenciais para a população. Né? Então, transporte, saúde, segurança são serviços públicos que há sérias restrições do direito de greve por conta até da aplicação do princípio da continuidade. Então, o princípio da continuidade é aquele que determina que a atividade administrativa é contínua, não pode haver paralisação. Obviamente que há também a possibilidade de eu suspender temporariamente um ou outro serviço público em razão da necessidade de manutenção do sistema técnico daquele serviço público. É o que acontece todo dia nos metrôs de São Paulo. Né? O metrô de São Paulo ele não funciona 24 horas. Há um horário da madrugada, na qual aquele serviço público ele é paralisado para a manutenção técnica dos equipamentos daquele serviço público.
Então, há sim restrições ao princípio da continuidade, mas, via de regra, os serviços públicos são contínuos, né? Eles não podem haver a paralisação. Um grande exemplo do princípio da continuidade são as restrições impostas pela lei no que tange à greve de servidores públicos que atuam em serviços públicos, principalmente nos serviços públicos essenciais. Então, este é o princípio da continuidade, né? Um princípio bastante importante no estudo aí do direito administrativo. Então, com isso aqui, né, encerramos a aula de hoje na aplicação do princípio da continuidade. Vimos nesta aula o término do princípio constitucional da eficiência, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da continuidade. Na aula que vem, vamos iniciar pelo princípio da autotutela. Gostaria de pedir a todos que sempre leem a apostila, compareçam às aulas no Microsoft Teams para esclarecimento de eventuais dúvidas que vocês possam ter sobre o tema da aula, também para a resposta aos questionamentos feitos. Estou sempre à disposição de todos. Uma boa noite e bons estudos.